O desembargador Peterson Barroso, da primeira vara criminal de Jacarepaguá, aceitou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Marlon Brandon Coelho Couto, MC Pose do Rodo, e revogou a prisão temporária do funkeiro efetuada na quinta-feira 29. O desembargador afirma na decisão, aspas, o alvo da prisão não deve ser o mais fraco, o paciente, sim os comandantes de facção temerosa, abusada e violenta que corrompe, mata, rouba, pratica o tráfico, além de outros tipos penais em prejuízo das pessoas e da sociedade. Fecho aspas. No despacho, o magistrado citou a falta de punição aos envolvidos no escândalo do INSS, enquanto, segundo ele, prende-se um jovem que trabalha cantando e ganhando seu pão de cada dia. Também alega que a prisão temporária de Pose não é exatamente a solução almejada pela população. Segundo Peterson Barroso, os chefes da organização criminosa deveriam ser presos, aspas, pois todos nós imaginamos como funciona a máquina criminosa do Comando Vermelho. É preciso prender os chefes, aqueles que pegam em armas e negociam drogas. Fecho aspas. O desembargador acrescenta que outros cantores se encontram em semelhante atuação artística, porém não foram objeto de investigação. Fecho aspas. Não há qualquer minúcia nessa decisão do desembargador. Eu acho que existe um debate aberto, um debate legítimo sobre essa questão de liberdade de expressão, de apologia, porque é algo que, quando se trata de atos criminosos ou quando se trata de autores de crime, você tem uma previsão legal que prevê pena. Então tem um debate legítimo aí que pode ser feito. No entanto, as alegações do desembargador, elas parecem tiradas de um panfleto do PSOL. Ele se mete aí a fazer comparações, analogias com outros casos, em vez de analisar os elementos específicos que levaram a Polícia Civil. Aliás, esses autos ainda não vieram todos à tona, tem outros elementos aí que ainda estão sendo apurados por operação de busca e apreensão. Então, só para registrar, porque mais do que a decisão em si, sobre a qual, enfim, a gente vai levar aí dias para refletir em todas as suas nuances, tem essas comparações que estão sendo feitas com outros casos, me chama muita atenção a infiltração da linguagem militante, a linguagem política, essas sínteses lacradoras de sinalização de virtude, de passar a mão na cabeça, no Poder Judiciário. Eu chamo a atenção disso há anos em relação às decisões do Alexandre de Moraes, que são muito emblemáticas nesse sentido, e agora, enfim, a gente vê algo nessa mesma linha. E a influenciadora digital Viviane Noronha, mulher do funkeiro MC Pose do Rodo, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio na terça-feira 3 contra lavagem de dinheiro da cúpula do Comando Vermelho, CV. A investigação apura um esquema que teria movimentado 250 milhões de reais e era liderado por Felipe da Silva Gregório, professor, morto no domingo, dia 1º. Segundo o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Viviane recebeu quase R$1 milhão de supostos laranjas do professor, 858 mil para sua empresa e 40 mil para sua conta pessoal. Para a polícia, ela atuava como elo entre o tráfico e o universo digital e ajudou a dar aparência legal ao dinheiro ilícito, além de ampliar a chamada narcocultura nas redes. Então, enfim, tem vários debates aí que muitas vezes estão misturados. Eu até vou preferir, talvez, esmiuçar isso num artigo mais trabalhado, mais minucioso, para o antagonista.com.br, mas aqui, enfim, cada um pode ficar à vontade para dar as suas pinceladas, mas tem aí uma suspeita de lavagem de dinheiro da esposa do MC Pose do Rodo. O que eu só queria apontar, que tem outro debate que se mistura, é que não foi só por apologia que ele foi preso. É claro que, repito, é passível de análise a conduta da Polícia Civil, os elementos que foram usados, se deveria ter sido preso da maneira que foi, ou se deveria ter sido acusado e responder em liberdade até um momento do julgamento. Então você tem várias frentes aí de debate e de análise. No entanto, a acusação, a suspeita, enfim, o que levou a Polícia Civil a efetuar a prisão foi apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Então não é só letra de funk, e tem gente que repudia a letra, mas não é a favor da prisão, tem gente que repudia a letra e é a favor por apologia ao crime, cada um tem aí o seu juízo. Mas havia outros vídeos em que ele estava lá com outros membros da facção, em que ele ostentava, tem um até que ele atira para o alto com fuzil, ostentava fuzil, estava do lado ali de traficantes, tem presença dos traficantes armados no show dele, que tem suspeita de ser usado para fins de benefício ao tráfico de drogas.
Então, é claro, você tem que construir aí todo esse conjunto probatório e ser persuasivo, ser convincente. A coisa aconteceu aí muito rápido, veio a prisão, veio crítica, veio reação, o desembargador soltou essa decisão e está tudo assim muito misturado no debate público. Enfim, só para apontar alguns elementos aí a serem levados em consideração. Duda Teixeira. Essas declarações aí do desembargador é uma coisa que parecem piadas, né? Porque o que ele está dizendo é que, olha, essas pessoas que estão na base aí do Comando Vermelho ou que são artistas, elas não têm que ver a cara da justiça, nem investigação, nem acusação, nem julgamento, nem condenação, né? Praticamente ele meio que blinda elas com a alegação de que, olha, o Brasil falha em condenar as pessoas envolvidas no escândalo do INSS. O Brasil falha em ir atrás dos líderes das facções criminosas. A questão é que essas coisas não são excludentes, né? Não é porque as instituições falham lá e a gente espera que em algum momento realmente peguem os envolvidos no INSS. Não é porque é falha de um lado que vai ser falho em todas as ocasiões, né? É importante que o Brasil não seja o país da impunidade. O ideal seria que lá de cima a gente desse o exemplo, mas o fato da gente ser ineficiente em pegar os chefes das quadrilhas ou os envolvidos no INSS não pode servir de pretexto para não fazer isso com outras pessoas que estão mais na base aí dessas facções criminosas. Perfeito. Em relação a esse argumento, é isso, inclusive em investigações de corrupção, e aí eu sei que existe muita suspeita, e claro, a gente desconfia de órgãos de fiscalização e controle, porque cada um sofre uma influência política, para dizer o mínimo, né, quando não uma interferência do governo de turno. Então tem gente que acha que já deveria estar muita gente presa, que a investigação pode estar fazendo corpo mole, aquela coisa toda. No entanto, para um juiz fazer essa avaliação, porque investigações de corrupção às vezes levam tempo. Às vezes elas necessitam de mais elementos probatórios, porque não tem o recibo da corrupção, não tem o recibo da propina. Então, você fazer uma comparação com um escândalo que acabou de estourar, de repente você já tinha uma investigação ali da Polícia Civil mais antiga, e para apontar que tem criminosos que são piores, tem casos que são piores, então esse aqui vamos soltar. Quer dizer, você tem que analisar o caso específico, a prova contra o sujeito, foi tudo feito da maneira certa ou não. Então a alegação fica muito política. Quer dizer, se ele fizesse uma alegação mais específica, com uma argumentação, levando em consideração ali aqueles elementos para soltar, de repente tinha uma base mais sólida, mas ficou tudo muito politizado. Denis? Eu sou um radical defensor da liberdade de expressão. Nós sabemos. Radical mesmo. E acho extraordinário poder deixar pessoas dizerem mesmo as coisas mais grotescas, mesmo as coisas mais horríveis, porque para isso serve a liberdade de expressão. Porque se fosse para expor só coisas boas, maravilhosas, com as quais todos concordamos, não precisaríamos de liberdade de expressão. E é o único modo que nós temos de identificar os idiotas, os cretinos, os preconceituosos, os racistas e combater essas ideias que eles apresentam em expressão, também com expressão. Quer dizer, se você não gosta de uma coisa que é dita, simplesmente se oponha, argumente em sentido contrário ou bloqueie. As redes sociais são maravilhosas, você pode controlar o algoritmo para dizer: não quero mais ver esse tipo de coisa. Agora, não gosto de paçoca, proíba a paçoca, é uma coisa horrível. No caso específico desse cantor, se ele foi para a ação, cadeia, prisão. Se está só cantando coisas horríveis, é um problema de quem escuta. Agora, um ponto para reflexão em relação a esse posicionamento, e aí eu vou jogar aqui para cada um refletir a respeito disso, é o seguinte: tem leis no Brasil, porque assim, tem coisas que as pessoas defendem, quer dizer, eu queria que fosse assim. Então, tem certas leis, eventualmente, com as quais você não concorda e você queria que fosse diferente. No entanto, existem as leis que vigoram no país. E, eventualmente, autoridades se guiam pelas leis que vigoram no país. Então, tem duas discussões aí. Como é que deveria ser, inclusive, a legislação brasileira e o que se deve fazer com a legislação atual. Então, não sei até que ponto vai esse seu autoproclamado radicalismo na defesa da liberdade de expressão, mas só para
pontuar que a liberdade de expressão ela é limitada na legislação brasileira com dispositivos contra ameaça, contra incitação ao crime, contra apologia ao crime, contra crimes contra a honra, que é calúnia, injúria, difamação, etc. Né? Então você tem vários dispositivos ali e, claro, só estou colocando ali que cada um precisa ser discutido. Quer dizer, você tem um dispositivo e você tem a situação particular. O juiz faz, ele interpreta. Essa situação aqui, nessa situação particular aqui, esse dispositivo se aplica? Sim ou não? Existem outros dispositivos ou outras ferramentas que a gente pode usar para relativizar esse dispositivo, etc. Enfim. É que discutir depois que Inês é morta fica muito difícil, né? Vocês viram aí no primeiro bloco como é que as leis no Brasil são feitas. Vocês viram muito bem o nível do debate que é realizado. Exato, é por isso que eu trago de volta quando vem a consequência para mostrar como é que as coisas são feitas. Então eu simplesmente não consigo balizar esse debate que é de suma importância, que tem um histórico de 25 séculos, no que a lei diz. A lei nazista era favorável ao nazismo, a lei fascista ao fascismo. Então tomar a lei como baliza da discussão, acho muito ruim quando fundamentos filosóficos muito anteriores que deveriam condicionar a realização da lei, mas é muito difícil para uma classe política pedeuta como a nossa, deveriam ter sido postos anteriormente. Pois é, tem muito pano para manga para a gente analisar aí, inclusive nos próximos dias, e a gente quer ouvir a opinião de vocês. Eu falo isso até porque tem muita comparação sendo feita com base na questão mais genérica, mais filosófica da liberdade de expressão entre os dois casos, MC Pose e Léo Lins, mas são dispositivos diferentes que são usados em cada um. A gente comentava sobre as categorias de análise, as categorias de discussão, porque é preciso considerar essa questão da liberdade de expressão absoluta, por exemplo, será que a sociedade deve punir pessoas que ameaçam? Será que quando se fala assim, onde vocês entrar, vocês levam tiro e tal. Quando se fala isso sobre a polícia, e eu estou falando de uma discussão mais até abstrata, podia não ser letra de funk, podia ser uma pessoa falando, porque aí a música às vezes já serve como um escudo, né? Em algumas análises, em alguns raciocínios. Então, se fala ali, por exemplo, sobre policial, né? Se brotar, a bala vai comer contra os cana, etc. E se fosse, e se fala especificamente, né, na Vila Kennedy, eu estou fazendo papel aqui de advogado do diabo, só para as pessoas refletirem. Se fala ali da Vila Kennedy, se fala do Comando Vermelho, de uma facção específica, dos menores que atiram, e dos policiais que são assassinados mesmo, quando entram lá. Então, se o verso fosse em relação a você, se o verso fosse, se você médico, se você engenheiro, entrar no bairro tal, que é o bairro que você trabalha, ou no qual eventualmente você precisa trabalhar, porque o policial é isso, eventualmente ele precisa entrar na favela. É parte do território nacional, embora esteja tomado pela facção criminosa. Se o discurso vem com uma ameaça específica para determinado grupo de pessoas, para determinada categoria de profissionais que tem que atuar numa determinada região, se fosse a sua, quer dizer, se rebate com argumento isso, ou você tem um limite aí, porque tem crime que está sendo incentivado, que eventualmente está sendo cometido, e que você não consegue reagir pelo simples argumento. Então essa é uma questão para se refletir. Não estou me posicionando aqui, estou jogando a questão para que cada um reflita. Então até que ponto deve-se ou não, porque o que eu estou dizendo aqui nesse programa é o seguinte: existem debates legítimos, e é possível argumentar com substância a respeito disso, mas não é o que a gente viu o desembargador fazer, não é o que a gente vê os parlamentares fazerem. Então aqui a gente vai ter um pouco mais de cuidado do que o pessoal da lacração na rede social, e até de toga, né, e de caneta na mão.